Estamos aqui, para a reflexão de mais um capítulo do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje o capítulo é 22, a retribuição. Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Está em Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se? Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da natureza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, mais a ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebestes do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Esse texto, ele é muito atual. Porque muitos se fazem essa pergunta quando adentram um templo religioso, quando começam a realizar as tarefas, seja uma igreja, seja da fraternidade espírita, como se fazer o bem fosse algo que devêssemos receber em troca, como se estivéssemos assim fazendo uma obrigação, sendo que Jesus já nos convidou a amar o próximo como a nós mesmos. E ele nos diz que conhecereis os meus discípulos, a quem muito servisses. Ou seja, aquele que serve, ele realmente está comungando com vibrações enobrecidas, com vibrações superiores. Então, se quer ser um discípulo de Jesus, não tem retribuição, A maior retribuição é a glória, a honra de estar servindo ao Cristo, de estar na sua seara. E interessante, que Pedro vai fazer essa pergunta depois que houve um diálogo, entre Jesus e o jovem rico. Porque aí o jovem rico vai perguntar assim: bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? E aí Jesus vai e fala que primeiro deve-se seguir os mandamentos. Então ele diz: mas tudo isso eu já faço. Aí vem aquele conselho, que é o conselho da renúncia. Vai e vende tudo que tem e dá a quem não tem. Aí segue-me. E aí, ele não, naquele momento, o jovem rico tinha muitas propriedades, Então, naquele momento, ele não pôde renunciar, àquela proposta, ao convite que Jesus estava lhe fazendo. E é interessante que logo depois vai ter, um colóquio com Jesus e os discípulos, onde Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que os ricos entrarem, no reino dos céus. E aí é justamente quando Jesus está explicando essa questão, da renúncia, da dificuldade de deixarmos tudo que nos impede de seguir adiante, porque a riqueza, ela não é um problema. Ela passa a ser um problema quando nós a valorizamos mais do que os valores espirituais, que são os valores eternos, E aí Pedro vai fazer justamente a pergunta após Jesus, ter esse diálogo com o jovem rico e ter colocado essa dificuldade, dos ricos estarem alcançando ali, os valores espirituais, ou seja, a vida eterna,
E aí é onde ele faz a pergunta e Emmanuel vai nos trazer essa maravilhosa reflexão, onde ele coloca que a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Porque mesmo que não é verbalizado, muitos, né, que adentram a esse trabalho, as tarefas, né, ajudando o próximo, e a gente sabe que a necessidade é muita, né, se faz internamente essa pergunta. Nossa, agora que eu já sou bom, né, então eu devo ser curado da minha doença, eu vou conseguir um emprego, a minha família vai estar mais em harmonia, né. E só que interessante que muitas vezes, né, quando alguém adentra a doutrina espírita e começa a estudar, começa a fazer as tarefas, a gente costuma ouvir assim: nossa, parece que os meus problemas aumentaram, né? Parece que as dificuldades aumentaram. E aí nós vamos compreender que na verdade, não é que as coisas aumentam, não é que nossa vida fica difícil e nem vai ficar fácil, né? Porque a doutrina espírita, ela é consolo e esperança. O que ela vai nos trazer é coragem, é força, é vontade, né, de nos melhorarmos, vontade de sermos, né, ceareiros de Jesus. Essa é a grande questão, estarmos na seara de Jesus. E aí Emmanuel coloca o seguinte: consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato que receberei. A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. E aí ele vai pegar os exemplos da natureza e vai trazer aqui para nós compreendermos a grandiosidade que a natureza vem nos ensinar. Porque ele coloca o seguinte, em forma de pergunta: que recebe o grão maduro após a colheita? Bom, e foi colhido para quê? Para se transformar e a partir da sua transformação, né, nos alimentar. Ou seja, servir. O triturador que o ajuda a purificar-se. Qual que é o papel do triturador aqui? É justamente fazer com que ele se torne no ponto, né, de estar bom, de estar contribuindo aí para a alimentação. Que prêmio se reserva a farinha alvinobre? Também para ser transformada em doces, bolos, né, e biscoitos, ou seja, nos servir. O fermento que a transforma para utilidade geral. Então, olha, tanto o triturador está ajudando o grão a se purificar, e o fermento vai ajudar a farinha a se transformar numa utilidade geral. E aí ele fala assim: que privilégio caracteriza o pão depois do forno, ou seja, está pronto, está quentinho, está gostoso, nos alimentar, servir. Então, através da natureza, né, desses exemplos que Emmanuel nos dá, ele nos fala da graça de servir. É isso que nós vamos receber. Todas as vezes que nós estivermos seguindo os ensinamentos de Jesus, estivermos professando a nossa religião, né, fazendo as nossas tarefas, é a graça de servir. Servir a Deus, servir ao Pai, servir ao irmão, né, aquele que está mais próximo de nós. Então, o fato de estarmos ajudando ao outro, nós estamos nos ajudando, né? Então, da mesma forma aí que o triturador ajuda o grão a se purificar, o fermento a transformar, né, a farinha para utilidade geral, toda vez que nós estamos, né, nos templos religiosos, como foi colocado aqui, num determinado círculo de fé, isso está nos ajudando a estarmos prontos para servir, né? Para a graça de servir, como Emmanuel coloca aqui. E aí ele continua falando que não se formam os cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Então, quando nós aprendemos, né, os ensinamentos do Cristo, não é para ficarmos lá, né? Igual uma estátua, né? Ele coloca aqui a palavra adornos vivos do mundo. Quando a gente já tem conhecimento do Evangelho de Jesus, é para nos transformar, como ocorre aqui no exemplo da natureza, do grão, né, e da farinha, nos transformar para melhor estarmos aptos, ou seja, prontos para a seara de Jesus. E aí ele dá um exemplo contrário, onde ele coloca que outrora os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física com as quais abreviavam a própria morte.
Ou seja, ele fala que esses servidores aqui da realeza humana, e aí ele está falando justamente de duas situações, né? Porque essa pergunta, como ela é feita após um jovem rico querendo alcançar a vida eterna, que teria que renunciar a tudo aquilo que ele tinha, né? Principalmente às suas propriedades, aos seus bens materiais, aqui ele nos dá o exemplo do contrário, né? Que os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, ou seja, aquilo que nem te pertencia, né? E se rodeavam de gratificações de natureza física. Ou seja, a valorização apenas do quê? Dos bens materiais. E aí ele fala que com os quais abreviavam a própria morte. Então, é uma escolha. Ou se escolhe renunciar a tudo aquilo que tem, né? Ao homem velho, as coisas materiais, renunciar ao apego, gente. Porque, como eu falei, os bens materiais não é problema. É o valor que se dá a eles, né? E aí você vai escolher ou servir nesse momento aos valores espirituais ou aos valores materiais. E aí, gente, tem uma conclusão muito bacana, porque aí o que Jesus vai falar? Que Emmanuel vai falar? Que com Cristo o quadro ele é o contrário. Vencemos em companhia de Jesus, para nos fazermos irmãos de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Então, é diferente você servir a realeza humana, ao mundo material, e servir a Jesus, ao Cristo, porque ele fala que em companhia dele, nós podemos, aqui, nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de amparar-los e ser-lhes úteis, ou seja, a graça de servir. Como a natureza nos serve, gente. Olha o sol todos os dias ao nascer, ele além de iluminar o planeta, de trazer vida para o planeta, ele aquece o nosso corpo físico, aquece a nossa vida. A água, gente, a água nos serve matando a nossa sede, aguando, né, ali as plantações. Então a água também nos traz vida. Servir é isso, é levar vida para aqueles que necessitam naquele momento. Porque Jesus nos disse Jesus nos fala de uma vida em abundância. E a vida em abundância, quando nós não a temos, nós podemos buscar no outro. Então nós buscamos no sol, nós buscamos na água, nós buscamos nas plantações. Olha os animais, gente, a galinha, que nos serve através dos seus ovos, a vaca através do seu leite, os animais domésticos através da sua amizade, do seu carinho. Então quer dizer, essa é a vida em abundância, um sempre ajudando o outro. Aquele que tem mais deve dar a mão àquele que tem menos. E aí ele vai falando o seguinte, que quando Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Nós sabemos, né, o que Simão Pedro passou, né? Aquele que negou Jesus 3 vezes, ele vai se multiplicar, digamos assim, o trabalho no bem, para poder servir aqueles a qual Jesus diz que seriam as ovelhas, e que as ovelhas nunca estariam sozinhas, nunca estariam perdidas no seu aprisco. E quando houve, então, né, a partida de Jesus, é onde os apóstolos terão que dar continuidade à sua mensagem. E todos eles tiveram que renunciar, inclusive a própria vida, que, como é o caso, né, de Simão Pedro. E aí, olha só, quanto mais se lhe acendeu a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, né, quanto mais nós estudamos, mais nós estamos aptos para servir. Então, não vai ter uma recompensa material, não vai ter uma recompensa de reconhecimento. Essa recompensa, ela é íntima, ela é de cada um. Porque o desejo de servir e a prática do bem faz com que nós nos sintamos felizes. A gente se sente assim pleno, com saúde física, com saúde espiritual, com saúde mental. Porque quanto mais nós doamos,
sem que nós possamos perceber, nós estamos recebendo. Então, as energias doadas para o outro voltam para a gente. E aí o interessante é essa plenitude, esse sentimento bom de todos aqueles que estão contribuindo na seara do Cristo. E aí, para encerrar, Emmanuel coloca o seguinte: se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebestes do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então esse finalzinho aí nos diz o seguinte, que além de tudo isso, que o fato de estarmos servindo, de estarmos contribuindo, nos retira das zonas inferiores, nos retira dos maus pensamentos, nos retira de tudo aquilo que pode nos deixar na retaguarda. E aí a gente avança no nosso caminho evolutivo, nós avançamos na seara de Jesus, nós avançamos mediante os nossos benfeitores, angariamos os amigos espirituais. Por quê? Porque à medida que as nossas vibrações vão se elevando, nós vamos tomando contato com essas energias sublimes e nós vamos caminhando e ao mesmo tempo jogando luz sobre este passado. Então hoje essa reflexão nos convida a fazermos o bem, sem olhar a quem, na certeza de que quanto mais nós iluminamos o outro, através da doação do nosso amor, através da doação de tudo aquilo que a gente pode ofertar, porque cada um tem algo para doar, à medida que nós iluminamos este caminho do outro, nós também somos iluminados. E essa é realmente assim, a grande contribuição que Jesus nos oferta, né, no nosso caminhar. E quanto mais nós caminhamos, mais nós desejamos caminhar, porque estar no caminho do bem não tem nenhum pagamento. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, e na próxima semana nós vamos ter o capítulo 23. Que Deus nos abençoe a todos.